Olá, pessoal, tudo bem? Sim, espero que estejam. Então, vamos à nossa aula de matemática. Sim, tudo bem mesmo, né? Fico muito feliz de saber e estou com saudades, muitas saudades de todos vocês. Então, vamos à nossa aula de número 24 de hoje, de matemática, tema: ideias da adição de juntar e acrescentar. As duas coisas parecem ser a mesma coisa, mas não é. Existe uma coisa muito importante que é prestar atenção no significado das palavras. Então, vamos interpretar aqui a palavra juntar. Veja bem. A professora Ednair tem na mão direita 3 lápis e tem na mão esquerda 2 lápis. Então, a professora Ednair tem duas quantidades diferentes. Ela tem duas quantidades. Uma na mão direita, outra na mão esquerda. Ok. A ideia de juntar é exatamente isso. É tudo lápis, né? Quantos lápis tem a professora Ednair ao todo? Então, veja, se eu pegar todos os lápis aqui agora e juntar, veja bem, eu tinha duas quantidades, uma nessa mão, outra nesta mão. Se eu juntei, agora eu tenho o total, que são 5 lápis. Na ideia de juntar, possivelmente sempre vai aparecer duas ou mais quantidades. Por exemplo, eu tenho 2 lápis aqui, 3 lápis aqui e um aqui. Então, eu tenho 3 quantidades. 2 mais 3 mais 1. Vou juntar as 3 quantidades e vai ficar 6 lápis. Então, veja, juntar vai sempre ter num texto duas ou mais quantidades para você juntar todas e dar o total, ok? Agora vamos à palavra acrescentar. A palavra acrescentar, ela é muito legal. Veja bem, você gosta muito de canetinhas hidrocor para colorir. Aí você tem apenas 4 cores de canetinhas hidrocor. Eu tenho 4 cores de canetinhas hidrocor. Quantas quantidades eu tenho? Uma só. Mamãe vai me dar mais 2 cores diferentes. Então, se você tem uma quantidade e alguém ou de alguma forma vai ganhar, vai receber, vai chegar, aí essa quantidade que você ainda não tem vai ser o quê? Acrescentada à que você já tem. Então, você tem 3. A mamãe vai te dar mais 2 cores. Então, você tem 4. Nas 4 que você tem, que você já tem, você vai acrescentar as que você não tinha. Entendeu a ideia? Juntar é quando eu tenho esse tanto mais esse tanto e juntei. Acrescentar é quando eu só tenho esse tanto e de alguma maneira vou ganhar, vou comprar, vou receber outras 2, ou seja, vai ser acrescentada depois. Entendido? Então, vamos hoje estudar as nossas ideias. Veja bem, juntar tem 2 ou mais quantidades diferentes e juntamos as 2 e passamos a ter uma única quantidade. Lembra? Então, vamos a alguns exemplos. Veja, Flávio, gosta de colecionar figurinhas. Ele tem 126 figurinhas de super-heróis e 118 de animais. Sabe por que eu coloquei figurinhas aqui?
quando eu era criança, eu amava colecionar álbuns de figurinha, né? Eu gostava muito. Então, eu lembro da minha infância quando eu estou produzindo aqui com vocês. Então, Flávio tem duas quantidades de figurinhas. Não importa se uma é de super-heróis e outra de animais, mas são figurinhas, não é verdade? Só que são duas quantidades diferentes que Flávio tem. Então, eu quero saber, ao todo, quantas figurinhas ele tem entre as de super-heróis e de animais. O que a gente vai fazer aqui para termos a resposta do problema e resolver o problema? Nós vamos juntar essa quantidade mais essa quantidade, juntar e vai achar o todo. Então, a ideia que temos aqui é a ideia de juntar, ok? Vamos a mais um exemplo. Em um só dia, em uma granja, nasceram, granja é onde se cria as aves, né? Nasceram 123 pintinhos pretos, 115 amarelos e 105 marrons. Foi um monte de pintinhos piando, né? Uma barulheira, imagina. Quantos pintinhos nasceram nessa granja nesse dia? Olha só, quantas quantidades tem aí nesse texto? Muito bem, 3. Vamos falar quais são? 123, 115 e 105, ok? Agora, para nós termos a resposta desse problema, quantos pintinhos nasceram nessa granja? Quantos? Ou seja, nós temos que juntar as três quantidades, 123 mais 115 mais 105. Então, novamente aí a ideia de juntar, ok? Mais um exemplo. Para uma festa de aniversário, Luciene preparou 85 pastéisinhos, 75 risoles, 95 mini pizzas, aquelas petitinhas, e 75 coxinhas. Nossa, quantos números! Quantas quantidades nós temos aí? 85 mais 75 mais 95 mais 75 de novo, né? Ao todo, quantos salgadinhos Luciene preparou? Aí, de novo, ela tem mais de duas quantidades e ela precisa juntar para saber o total de salgadinhos que ela tem na festa. Então, nós temos aí ideia de juntar, certo? Então, ficou claro para você que a ideia de juntar tem duas ou mais quantidades e você vai juntar fazendo uma adição. Ideia 1 da adição, juntar. Vamos à ideia 2. A ideia 2 é a de acrescentar. Lembra que eu falei que você tem uma quantidade, não tem a outra nessa mão aqui, né? Porque você não tem, você só tem uma quantidade. E aí, de alguma maneira, você vai ter outra, ou que vai ganhar, ou que vai comprar, ou que vai chegar, não importa. O que importa é que você só tem uma por enquanto, certo? Mateus. Olá, Mateus, tudo bem? Mateus Lira, Mateus Henrique, né? Sejam muito abençoados nesta aula. Saudades de vocês. Mateus tem em seu álbum, opa, lá vem mais figurinhas. 215 cromos, pessoal, é aquela figurinha que você tira o papelzinho de trás e cola, não precisa de botar cola, você já tira o papelzinho e cola. Hoje em dia todos são, a maioria dos álbuns são assim. Na minha época não, tinha que fazer o grude para colar a figurinha, não tinha cola. Então, Mateus tem em seu álbum 215 cromos já colados. Sua mãe, olha, qual a quantidade que Mateus tem? 215. De alguma maneira, ele vai ter outra para ser acrescentada. Sua mãe lhe trouxe mais 18 cromos, que Mateus ainda não tem em sua coleção. Para ter coleção, não pode ter repetido, né? Ele irá colar no álbum. Quantos cromos terá no álbum de Mateus? Então, veja, lembre-se sempre, ó,
Ele tinha uma quantidade e alguém, de alguma maneira, ele recebeu outra que foi o quê? Acrescentada. Então, aqui nós vamos ver a ideia de acrescentar. Muito lógico, né? Vamos ver a segunda situação. Oi, Davi, tudo bem? Ei, Davi, você tem em seu estoque de miniaturas, aquelas pequenininhas, quando era criança também, eu colecionava. Teve uma campanha da Coca-Cola que a gente ia juntando, comprava Coca-Cola e tirava a tampinha, o bichinho que saísse na tampinha, a gente ia juntando e ia lá e trocava por uma miniatura dos personagens de Walt Disney. Pato Donald, Tio Patinhas, a Maga Patológica, Zezinho, Guinho e Luizinho, aqueles personagens do gibi que eu muito gostava. Você gosta de gibi? É muito legal. Então, Davi tem em seu estoque de miniaturas de animais 37, só que as do Davi é de animaizinhos, né? Pode ser aqueles dos dinossauros, animais de floresta, animais de fazenda, né? Que a gente compra lá no supermercado. 37 unidades. A madrinha dele vai dar, olha, ele só tem uma quantidade que é 37. Então, ele vai receber mais 18, que ele vai o quê? Acrescentar. Quantas miniaturas Davi terá em sua estante de miniaturas? Ideia de acrescentar. Vamos a mais uma? Rian, olá Rian Carlos, tudo bem? Saudade de você. Eu tô colocando o nome deles aqui, pessoal, porque na hora é o nome que vem à minha mente e aí eu pego e coloco, tá? Mas possivelmente todos podem aparecer por aqui durante as nossas aulas, não nessa, mas talvez em outras, não é verdade? Então, Rian Carlos, ele caminhou pela manhã 1.783 metros. Ele estava fazendo atividade física para ficar saudável. Não fica só sentado no sofá ou sentado diante de um computador ou com um celular na mão. Ele foi caminhar, que é mais saudável, né? Ele caminhou no período da tarde. Vai caminhar mais 1.509. Mas o que ele já caminhou? 1.783. Certo? Ao final do dia, quantos metros ele terá caminhado? Veja bem, ele tem uma quantidade já caminhada e ainda vai acrescentar no período da tarde mais 1.509 metros que ele vai caminhar. Entendeu? Ele tem uma quantidade que ele já caminhou, agora ele vai caminhar mais 1.509. Ok? Então, mais uma vez aqui, a ideia de acrescentar. Lembrando que acrescentar é quando você tem uma quantidade e que de alguma maneira vai chegar outra. Entendido? Então agora vou te apresentar a sua tarefa de hoje. Veja bem, a sua folhinha de caderno em branco, ok? Eu peço a você que faça, porque isso é importante na hora de eu observar a tarefa que você está fazendo, certo? Então, aí o cabeçalho que você precisa estar fazendo, desse jeito aí, bem simples, ok? O título da aula, tá? Para você estar se direcionando. E aí você copiou, pula a linha direitinho, copia aí a informação. Aí vamos começar. Copiou. Tenho 12 lápis e meu irmão tem 48. Quantos temos os dois juntos? Aí será que é a ideia de juntar ou de acrescentar? Certo? 2. Em uma caixa tem 535 cubinhos. Serão colocados outros 105. Que total de cubinhos estará na caixa? E agora, quem poderá te ajudar? Você, que vai lembrar do que eu te expliquei. E 3. Na frutaria tem 235 laranjas. Chegarão outras 321. Quantas laranjas terá na frutaria? Que ideia será essa? Pense, se tiver dúvida, volte lá nas minhas explicações e dê as respostas à sua tarefa. Ok? Espero que você tenha entendido tudo que a professora explicou, que você leia e faça direitinho. E não se esqueça de mandar as fotos das atividades. Ok, pessoal? Muito bom estar com vocês e até a
próxima. Beijo!